O grande futuro, mas agora o meu reino não é daqui. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiante para o grande futuro. Podemos? Pode, ficar à vontade. Vamos lá, gente. Primeiro eu queria agradecer, porque o André Luiz foi uma casa onde eu passei de 94 até 2000, acho que até 2012 que eu fiquei. Eu sei que na evangelização eu fiquei 12 anos aí no André Luiz. A Carol foi uma das que eu tive o prazer de lidar. Gabriel era Gabrielzinho mesmo na época. Liciane também passou pelas minhas mãos. Os Wagners eram pequenininhos também quando eu passei por lá. Então, é uma possibilidade de reviver tudo que a gente viveu. E eu sempre digo, principalmente para os amigos de hoje, eu tenho alguns aí que estão me assistindo, né, como a Tainara, que está aí me assistindo, a Letícia, que é minha sobrinha, que também passou lá pela evangelização, que a evangelização espírita no André Luiz foi a melhor escola pela qual eu já tenho vivido. Eu sou professor de formação, dou aula há 25 anos, e onde eu aprendi, de fato, que é lidar com as pessoas, o que os detalhezinhos que a gente nunca aprende numa sala de aula, eu aprendi na evangelização, sobretudo com a tia Rosilda. A tia Rosilda foi uma grande professora, é uma grande professora, e eu tenho muita gratidão por esse espaço, por essa casa, por esse trabalho, por tudo que ela apostou. Quando eu achava que eu era incapaz de fazer um monte de coisa, ela ia lá e falava: vai, faz isso daqui, prepara uma apostila, faz um curso, faz isso aqui. E ela jogava a gente, a Poliana também dividiu esse espaço, né, com a gente, com a tia Rosilda, e ela apostava na gente. Isso é fantástico. E ela dava autonomia, eu tive autonomia para poder estar com a mocidade da maneira com que eu me sentia à vontade de estar. Então, eu agradeço a sua oportunidade de estar vivendo de novo essa possibilidade. Falei com a Poliana que eu já nem lembrava mais se eu sabia lidar com a mocidade, né, com a evangelização. Então, se deslizar alguma coisa e ficar com cara de sala de aula, vocês podem interromper, tá? Porque tudo que a evangelização precisa, não precisa ser mais uma reprodução da sala de aula, né, que já é chato pra caramba de estar na sala de aula, de chegar sábado à tarde e estar com uma cara de aula de novo. Mas aí eu vou pedir perdão para vocês, porque na hora de preparar o slide, eu tive que colocar referências que são relativamente grandes. Eu sei que é chato demais. Eu, quando vou no lugar que eu já vejo aqueles slides enormes, eu já falo, eu vou ter uns momentinhos de cochilo. Então, se quiser cochilar, fecha a câmera para não ficar feio,
né, não cochila igual o pessoal da faculdade, né? Que tem pessoal que vai assistir aula na faculdade que dorme de noite no meio da aula. Então, por favor, só fecha para não ficar feio e fecha o som para não roncar. Fora isso, eu peço desculpas, mas eu preciso, é um tema tão delicado, mas tão bacana, que eu preciso referenciar. Eu preciso apresentar para vocês essas referências. E discordar, concordar, o espaço é aberto. A gente não tem a pretensão de trazer em momento algum a palavra final sobre o tema. E a gente fala que é um tema delicado, mas eu gostaria de que não fosse. Eu não gostaria até que fosse motivo de uma conversa com jovens, porque isso deveria ser tão natural entre nós, né? Não precisar virar um tema para a gente discutir e tentar compreender o quanto há por detrás disso algo tão eu vou usar a expressão natural para não usar normal, que depois eu vou falar um pouquinho dessa expressão que incomoda, né? Mas já algo tão natural como respirar. E a gente ainda precisa estudar para compreender algo que não precisaria ser dessa forma. Então, eu vou usar algumas referências e vou expô-las. Onde que eu me baseei? Eu busquei esse livro aqui, não sei se vocês estão vendo, meninas, Mediunidade e Sexualidade, do Carlos Bacelli e Odilon Fernandes. Esse outro aqui, não sei se está focando, Além do Rosa e do Azul, recortes terapêuticos sobre homossexualidade à luz da doutrina espírita, o Homossexualidade, do Andrei, e o Transsexualidades, do Andrei. Então, quem não conhece material, é muito bom. Por que é muito bom? Porque o Andrei, além de escrever com muita propriedade, de uma forma muito didática, ele também não é um enfrentamento, mas ele, de uma forma muito corajosa, coloca algumas figuras do espiritismo que, de certa forma, a gente sacralizou e acha que não pode contestar. Mas a doutrina espírita ela é feita de contestação. Ela foi construída dessa forma. Se não fosse, Kardec não tinha nos deixado esse material fantástico. Ele era um cientista, ele contestou, e a ciência faz isso. Então, o Andrei fez isso, e aí algumas pessoas podem, por ter sacralizado essas figuras, achar que ele é quase um herege, né? Mas ele faz de uma forma muito cuidadosa, muito respeitosa, mostrando para a gente um outro olhar, né? Durante muito tempo, eu passei pela evangelização espírita, eu ouvia falar que aquilo que era fora da sexualidade normativa, né, que seria a homossexualidade, era um desvio, era uma inadequação do espírito, uma inconformação do espírito, era obsessão. Essa era a linguagem pela qual eu vivenciei a minha mocidade, a minha evangelização e mocidade. Então, eu ouvia isso, e a gente acabou, mesmo que na época a gente tentasse trazer uma nova visão, era o que estava escrito e formalizado e não podia se discutir outra coisa. Então, essas possibilidades que vocês estão abrindo hoje, né, da gente conversar, registrar isso e levar esse registro. Marcele foi minha aluna. Oi, Marcele. E deixar Oi, esse eu não falei registro. nada para não atrapalhar. Ah, imagina, tudo bom? Tudo. E deixar isso registrado para que as pessoas possam ver, mesmo que para discordar, mas pelo menos deixar aquele bichinho comichando, né? E gerar um incômodo. E esse, de repente, é o lugar do aprendizado, é o lugar do incômodo, porque vai incomodar e vai fazer a gente se mover, pelo menos para buscar uma outra visão. Então, primeiramente, eu agradeço. Eu vou aos famigerados slides. Eu preciso deles, como eu falei, para referenciar para vocês aquilo que eu estou dizendo e naquilo que eu estou me baseando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver se vai funcionar bonitinho, porque é igual criança, quando a gente quer que faz gracinha para visita, né? No ensaio faz direitinho, fora da visita faz bonitinho. Na frente não funciona. Então, vamos lá, vamos ver se vai direitinho.
Eu vou perguntar igual pergunto dos meus alunos. Vocês estão vendo? Sim, está aparecendo. Tá aparecendo. Tá, então vamos lá. Bom, já que a gente vai falar, né, da transexualidade, eu utilizei essas imagens de rosas e cravos, que é uma ideia trazida pelo livro Transsexualidade, que eu achei muito simbólica, muito bacana, que o Andrei adota. Só isso, arrumei agora. Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, na questão 495, já nos traz um convite. Vamos, homens, coragem. De vez que por todas lançai para longe todos os preconceitos e ideias pré-concebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminha, tende guias, segui-los, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Então, a gente já tem aí um convite a sairmos do lugar comum, a sairmos daquilo que já nos é oferecido, que às vezes, não é sempre, mas em muitas vezes, é um preconceito disfarçado atrás da religião, ou que usa a religião para poder destilar a ideia do homem, não dos espíritos, ou do arquivo que os espíritos acabam encontrando no homem, que é o que aconteceu com algumas dessas figuras, né? Como eu disse, sacralizadas na religião, que traziam já suas bagagens e era o que os espíritos encontravam. Hoje, a gente já tem uma humanidade em busca desse caminho, de trilhar essas novas sendas, romper com aquilo que já estava pré-concebido. E esse livro já é um pouquinho antigo, né? Já vinha convidando a humanidade a ter essa coragem de romper, de modificar, de buscar uma nova caminhada. Então fica esse convite para a gente que vai começar a discutir esse assunto e trazer à tona uma visão, de repente, diferente do que a gente já ouviu até agora. A gente vai falar rapidinho sobre alguns conceitos, né, alguns termos que a gente tem ouvido falar muito ultimamente, até para a gente ter base para quando alguém apresentar alguma questão, a gente saber, né, discutir isso fora do ambiente religioso, saber se localizar. Primeiro é a questão do sexo biológico, né, que é o sexo com o qual a pessoa nasce e que define o gênero que ela é socialmente atribuído a partir do momento que ela nasce. Tem pênis, é menino, tem vagina, é menino. Isso é o sexo biológico. Muito debatido na atualidade, principalmente na política, né? Tem se levantado questões de sexo biológico, identidade de gênero. Então, é por isso que eu quis trazer esses termos. A identidade de gênero é a identidade psíquica. É aquilo que a pessoa sente quando ela olha no espelho, é o que ela vê, como ela se enxerga. Pode ser uma identidade de gênero masculina, feminina, andrógena, que não se identifica, ou também nenhuma. Ela olha e não percebe se é homem, se é mulher, se é andrógeno. A disforia de gênero, disforia é um termo utilizado para falar daquilo que causa um pouco de dor, de sofrimento, de mágoa, de angústia, né? Então, a disforia de gênero é o sofrimento psíquico que decorre do fato de a pessoa se sentir muito distinta do gênero que é atribuído a ela. O desconforto que ela sente com o gênero que as pessoas atribuem, e não é a maneira com a qual ela se sente. Depois, se vocês quiserem, vai estar gravado, mas eu posso disponibilizar os slides também, tá? Orientação sexual é para onde a pessoa se orienta, onde ela direciona a atração afetiva e sexual. E é sempre importante a gente pensar nesse termo afetivo. Por quê? Por muito tempo, as religiões carregarem ainda aquele peso judaico-cristão, né, do pecado, né, e outras questões, quando se fala de algo que não seja a sexualidade normativa, né, a homossexualidade, a heterossexualidade, a gente pensa que o que está fora disso é tudo para o sexo. Aí o homossexual, o bissexual, o pansexual são todos inclinados para sexo, estão buscando isso. Mas a gente não pode esquecer da questão afetiva. E, de repente, a palavra mais adequada seria homoafetividade, heteroafetividade, porque o sentimento, a afeição, o afeto está em primeiro lugar, bem antes do que o sexo. Então, a orientação sexual é para onde a pessoa direciona
ou para onde ela orienta a sua atração afetiva e sexual. A expressão sexual é como ela se expressa, como ela fala, se veste, comporta, como lida com o seu corpo, com a sua aparência. Pode ser masculina, feminina, andrógena. A transição é um termo utilizado para definir a mudança da característica corporal e da expressão corporal, como aquele corpo expressa, de maneira com que ele se sinta de forma mais adequada, né, como ser. Então, é o processo pelo qual a pessoa passa para aquele momento em que ela não se sente tão satisfeita, né, quando ela tem uma disforia, para aquele momento onde ela começa a compreender e se aceitar melhor. Cisgênero é o indivíduo que tem sexo psíquico ou a identidade sexual em conformidade com o seu sexo biológico. O transgênero já é toda a condição que não se adequa ao gênero pré-estabelecido ou socialmente atribuído, que é o tema do nosso encontro. A pessoa, né, o sujeito que não encontra na sua constituição física a mesma conformação, aceitação, entendimento que as questões psíquicas, que as questões emocionais. O transexual já é aqueles que nascem em um corpo biológico, porém possuem identidade psíquica oposta ao gênero. Então, o transexual, o transgênero, que está dentro desse arcabouço do qual a gente vai conversar hoje, né, vão ser mais definidos ao longo do nosso momento, da nossa conversa. Os travestis são indivíduos que se vestem de acordo com um gênero oposto, e o drag queen e o drag king são personagens que se vestem e são vividos por héteros, bissexuais ou homossexuais. Drag queen não necessariamente precisa ser sempre um homossexual se vestindo de uma mulher de uma forma, às vezes, caricata ou não. Passei por esses termos, se houver dúvida quanto a eles, a gente pode voltar, vocês podem perguntar, tá bom? A gente vai avançando, mas eu vou sempre ter a ideia de que se vocês não perguntarem, porque está tudo entendido. E vou prosseguir. E como eu não estou vendo as reações de vocês... Eu queria perguntar. Pode perguntar. Eu não entendi a diferença entre transexual e qual que é o outro, que é a palavra? Transgênero. Transgênero, Então, vamos lá. O transgênero, todas as condições que não se adequam ao gênero pré-estabelecido ou socialmente atribuído ao nascimento. E o transexual, pessoas que nasceram em um corpo biológico, porém possuem identidade psíquica oposta ao gênero. Esses dois conceitos, eles se fundem. A gente traz aqui, só localizar para vocês, onde o Vandrei fala sobre eles, e de repente, quem tem o livro aí pode localizar melhor. Esses dois termos, eles se fundem a partir do momento em que eu passo pela ideia de que eu estou lidando com um corpo no qual eu não me sinto adequado a ele. Eu não me sinto adequado ao gênero que está sendo me atribuído. Mas o transexual, ele não sente, não só com o gênero, mas com o corpo. Ele não se adequa ao pênis, aquele pênis não pertence a ele, não é como ele se vê. Aquele seio não pertence, não é como ele se vê, eles se enxergam. Então, as pessoas nascem em um corpo que elas entendem ser inadequado para a identidade psíquica que ela sente. Eu vou ler aqui para vocês uma explanação retirada do livro Holiday Simons. Seguinte, não há uma única maneira de ser transgênero. Como transgênero ou pessoa que não está em conformidade com seu gênero, são as pessoas trans, nós temos muitas maneiras de entender nossa identidade, gênero. Nosso senso interno de ser masculino, feminino, os dois ou nenhum dos dois. Alguns de nós nascemos sabendo que havia algo de diferente em nós. Outros de nós, lentamente, através do corpo, começamos a sentir que nós
não éramos nós mesmos inteiramente nos papéis de gêneros que atribuíram. Então, por exemplo, o transgênero, ele é como se fosse um grande guarda-chuva. Você abre esse guarda-chuva e é como se estivesse ramificando para algumas outras orientações. Transsexuais, travesti, intersexual, pessoas queens, estão dentro dessa ideia de transgênero. Para a gente é difícil entender, parece que está falando da mesma coisa, mas é como se do transgênero eu estivesse abrindo ramificações para o transexual, para o travesti, para o intersexual ou para as pessoas queens. Ainda traz, o Vandrei traz ainda uma explicação sobre o transexual, que é o seguinte: o transexual pré-operatório, típico, sente que os órgãos genitais agregados ao seu corpo são, na verdade, o aparato sexual errado. Por exemplo, muitos transexuais pré-operatórios, homens para mulher, se referem com desprezo ao seu órgão como aquilo, coisa feia, isso que é um engano, e por aí afora. Muitos transexuais não apenas usam palavras para negar posse, como nem sequer olham para os genitais diretamente ou no espelho. Muitos o tocam apenas para realizar funções de higiene, mas apenas com uma toalha. Eles acabam tendo uma certa rejeição àquele órgão. Neste livro, ele conta o caso de um rapaz que, por não ter condições financeiras de fazer a cirurgia, né, ele acabou cortando o pênis fora, foi levado às pressas para o hospital com uma hemorragia muito grave, e ele falava que não se sentia adequado àquele órgão e que em determinado momento ele pensou que ele mesmo poderia fazer a cirurgia nele. Isso é um desequilíbrio? Não sei, não vou julgar. Eu precisaria estar com aquela pessoa numa outra condição para eu poder entender o que se passa no seu íntimo. Mas estar com ela e não no lugar dela seria impossível. Só ela sabe o tamanho da dor e da inconformidade que aquele corpo traz para ela. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, o transgênero é como se fosse, a partir dele, se ramifica para outras formas onde o sujeito não se sente em conformidade com o corpo. Sim. Sim. Porque o transgênero pode ser também um travesti. Isso. Isso. Posso avançar, pessoal? Vamos lá. Aqui um desenho que o livro traz para a gente, só para a gente entender, não necessariamente é assim que funciona, é só para a gente compreender que a identidade de gênero ela está vinculada àquilo que eu penso ao meu respeito. Então, já que a cabeça, o cérebro, é o espaço pelo qual eu simbolizo o pensamento, ali então estaria a relação com aquilo que eu penso. A atração ou orientação afetivo-sexual, a gente simboliza o sentimento pelo coração, então é como eu expresso aquilo que a minha identidade sente. É para onde eu direciono a minha afetividade e também a minha parte sexual. O sexo biológico é como o meu corpo está constituído, e a expressão de gênero é como esse corpo vai expressar aquilo que é a sua identidade, aquilo que é a sua identidade de gênero, como ele direciona e orienta a parte afetivo-sexual, e alguns como o sexo biológico. A gente vê vídeos, memes, até filmes, né, de pessoas que gostam de expressar bastante a questão do sexo biológico e às vezes fica até grosseiro, né? O sujeito é orientado dessa forma pela família para ser o machão, para ser o homem que vai sair por aí pegando as meninas, e aí ele começa até pela parte biológica a querer expressar o seu gênero. Então vamos ver o que os espíritos nos falam a respeito disso. Na questão 202 do Livro dos Espíritos,
perguntaram, quando errante, e aí quando a gente fala de errante, é o espírito que está vivendo as experiências reencarnatórias. Então, quando errante, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E os espíritos falam, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas que ele age de passar, pelas quais ele vai vivenciar. E aí Kardec complementa. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. E aí, quando a gente fala de sexo aqui, a gente está falando de gênero. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo ou cada gênero, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. E com isso, ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Então, a possibilidade do espírito que não tem sexo, e isso não é uma novidade para quem está estudando a doutrina espírita. Esse espírito reencarna, ele vai ter necessariamente um corpo biológico, né, expressando um gênero, para que ele vivencie a experiência reencarnatória. Mas isso não quer dizer que essa experiência é melhor sendo homem ou sendo mulher. Isso pouco importa. O que importa é o que ele vai escolher para vivenciar a experiência reencarnatória. Então, a gente já pensa que o gênero não vai fazer diferença. O que importa para o espírito é as experiências, é a vivência, é o contato com esse mundo e como ele reage diante desse contato. Aí que vai fazer a diferença para esse espírito. Aí Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1866, fala para a gente o seguinte: depois pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências do mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, possa conservar no estado de espírito o caráter de um homem ou de uma mulher, cuja marca nele ficou impressa. Numa nova encarnação, trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Mudando de sexo, poderá, então, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes, notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Veja, todos nós já ouvimos isso, que uma pessoa, quando encarna, e é nessa encarnação, ela é homossexual, ela está como homossexual, é porque ela viveu, essa é uma das explicações, durante muito tempo no corpo, de várias encarnações, né, num gênero masculino. E aí, quando encarna como mulher, ela traz aquelas impressões da sua vivência, sua experiência num corpo, num gênero masculino. E vice-versa. É uma possibilidade. O espírito viveu tanto tempo, né, reencarnando, e ele traz impregnado nele aquela vivência masculina. Tem gente que ainda fala brincando: eu devo ter sido homem na encarnação passada, eu não consigo ser feminina nessa encarnação. Pode ser que essa seja uma das explicações. A gente vê ali Kardec usando a expressão anomalia. Essa também era uma explicação usada há muito tempo para a homossexualidade. Ela era vista como uma anomalia. Transsexualidade, uma anomalia. Né? Todas as expressões transgêneras, uma anomalia. Então, é uma expressão que foi muito utilizada durante o tempo e ainda é utilizada na literatura. Né? Mas quando ele fala a respeito dessa anomalia, ele não está especificando que tipo. Então, a gente vai ter, por exemplo, homens que durante muito tempo tiveram encarnações como homens, reencarnam ainda como homens, que vão trazer anomalias. Ele vai, de repente, foi uma pessoa abusiva em outras encarnações e traz esse registro para nessa próxima encarnação de ainda ser um sujeito, um indivíduo extremamente abusivo. É uma anomalia. Então, ela não está relacionada especificamente ao fato de ser homossexual ou não, de ser um indivíduo trans ou não. Então, o cuidado, porque a gente acaba reproduzindo o olhar, como eu falei, preconceituoso, utiliza a religião para justificar. A gente tem que ter cuidado
com as expressões que a gente vai usar para justificar aquilo que nós entendemos como equivocado, e que vai dizer, mas Kardec falou que é uma anomalia, e ele não diz em momento algum, está especificamente relacionado à heterossexualidade, homossexualidade, transexualidade. Não, ele fala que assim se explica certas anomalias. E o espírito pode reencarnar tanto tempo como um homem, e que se ele reencarnar novamente como um homem, ele pode trazer algumas anomalias. Ele pode reencarnar como mulher e trazer anomalias de quando ele era homem, mas que não necessariamente estão relacionadas a essas questões de gênero. Emmanuel, o homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas, como a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos, é induzido a buscar nova posição. No renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos, e a mulher, que agiu de igual modo, é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. Então, no livro Vida e Sexo, Emmanuel nos traz essa contribuição de que um homem que abusou de toda a possibilidade do gênero masculino, ele vem num corpo feminino como uma forma de prisão. Ele pode manifestar ali, naquele corpo feminino, questões masculinas. Mas é como eu falei, ele pode trazer, não para o campo da afetividade e do sexo, aquilo que era masculino, mas outras questões. E o termo prisão, ele vai entrar muito em consonância com a questão da transexualidade. Porque nos relatos, muitos trans utilizam essa termo como se estivesse preso a um corpo, utilizam esse termo. É como se sentissem aprisionados em um corpo. Essa é uma possibilidade que os espíritos nos apresentam para explicar uma das questões relacionadas à transexualidade. O espírito pode ter vivenciado uma experiência e de várias encarnações como homem, ele cometeu abusos, reencarna num corpo de mulher, num regime de prisão. E aí ele vai se sentir incomodado, porque ele não se sente como mulher, se sente como homem. E aí, mais à frente, a gente vai falar como fica essa questão. Mas a gente precisa ter aquele cuidado que eu havia dito. Na lei divina, não existe só lei de causa e efeito. Senão a gente vai tratar a lei de causa e efeito como punição. Vou falar mais um pouco disso adiante. Ainda Emmanuel nos fala, todas as lesões afetivas que tenhamos imposto a alguém repercute sobre nós. Isso a gente sabe, é lei de causa e efeito. Se em alguma encarnação eu causei uma lesão afetiva a alguém, é como se fosse um bumerangue que eu estivesse voltando e em algum momento ele retorna para mim. Vai repercutir em mim. Vão criar lesões em mim, consequentes e análogas em nosso campo espiritual. Outro perseguiu criaturas irmãs do sexo oposto, mergulhando-as em desespero, delinquência, e terá voltado à terra em condição inversiva. Invertido também é um termo que muito tempo vem sido usado. Foi usado por Freud também, inversão. Outros terão solicitado a própria internação em celas morfológicas de formação contrária ao seu impulso mais íntimo. Corrobora com a ideia anterior. Cometeu alguns abusos quando esteve no gênero masculino, encarnando, vai encarnar num corpo invertido, inverso, que ele chama de cela morfológica, como se fosse uma cadeia, aprisionando aquele espírito, para que ele vivencie as experiências pelas quais ele já fez alguém vivenciar, aprendendo pela vivência, para que ele entenda, compreenda, de repente sentindo na própria pele, né, aquilo que ele já causou. É um castigo, não é uma lei divina, que está gravada na nossa consciência, como todas as leis divinas. Estão gravadas na nossa consciência enquanto espírito. Em algum momento a gente toma consciência disso. Mas, quando a gente ainda não tomou consciência,
é nos dada a possibilidade de reencarnar dessa forma. Isso quer dizer que o espírito vai ter que ficar eternamente sofrendo naquela cela morfológica? Não. Senão nós não teríamos um Deus de amor. Seria um Deus punitivo, que fica sentado lá no seu trono, gozando do sofrimento das suas criaturas. Vamos avançando. Então, a gente precisa ficar atento a esse ponto. A lei de causa e efeito não é a única lei divina. Mateus, no capítulo 9, versículo 13, falou: a misericórdia quero, e não sacrifício. Então, a misericórdia divina existe. A gente não está sujeito apenas à lei de causa e efeito. Senão a gente vai tratá-la eternamente como punição, como Deus punitivo. E a gente usa isso. A gente critica o pessoal que fala do inferno, mas a gente utiliza a lei de causa e efeito basicamente da mesma forma. Né? Você vai sofrer na próxima encarnação. Cuidado. Isso volta para você. A gente ameaça as pessoas, a gente sofre com medo da lei de causa e efeito, e ela é a oportunidade de aprendizado. Se a gente não aprendeu pelo amor, nós mesmos nos impomos a dor como forma de aprendizagem. Mas existe a misericórdia divina, que nos ampara, e que nos dá a possibilidade de, nessa encarnação, conseguirmos dar conta das questões pelas quais a gente vive, sem precisar nos sentirmos dentro de uma prisão. A evolução espiritual não se dá dessa forma, não é pelo sofrimento. A gente precisa ser resignado. Resignação não é cruzar os braços e ficar aceitando o sofrimento eternamente. Resignação é movimento. É o movimento que o espírito vai fazer para deixar aquela condição, para não sofrer mais. Precisamos ainda ficar atentos. Então, no livro Transsexualidades sobre a ótica do espírito imortal, na página de 118, 119, o André nos traz: a classificação de anormalidade pertence aos homens e sua compreensão limitada da experiência humana. Veja, quando a gente cria normas, normalidades, automaticamente a gente criou o desvio. Por isso que essa palavra normal, pelo menos em mim, não encontra tanta serenidade assim, tanta aceitação assim. Porque quando eu penso em normal, eu estou excluindo aquilo que não se encaixa naquela norma. E o que é normal? E aí, por exemplo, nós temos a sociedade que encara a heterossexualidade ou a heteroafetividade como o que é normal. O que está fora de ser hétero é anormal. Isso é uma criação nossa, como ele coloca aí. Pertence aos homens e a sua compreensão limitada da experiência humana. A experiência humana é múltipla. E ele ainda continua: é lindo ver o benfeitor. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, página 21, eu não coloquei, senão ia ficar enorme, mas depois vocês podem buscar essa referência. Aí o Andrei fala: é lindo ver o benfeitor destacar que a luz da imortalidade está relacionado à sintonia ou à distonia em relação à lei de amor, não importando a expressão sexual ou a identidade de gênero do espírito encarnado, em transitória experiência de renovação e progresso. Então, não importa se é transexual, homossexual, heterossexual, travesti, não importa. O que importa é como o espírito está relacionando de forma sintônica ou distônica em relação à lei de amor. Ou seja, a vivência, as experiências. Nós criamos essa ideia, né, de que homossexualidade, bissexualidade, transexualidade está relacionada a sexo, a promiscuidade, a pornografia. Nós criamos esse conceito e nós alimentamos e repercutimos esse conceito. Se nós estamos nos dispondo hoje a discutir esse assunto, que ele pelo menos consiga mover em nós algumas questões, para que em nós se finda essas ideias que foram repercutidas durante muito tempo.
que encontraram eco durante muito tempo no campo religioso. Por que a preocupação com o campo religioso? Primeiro, que é onde nós estamos inseridos. Segundo, que é o espaço formador de ideias, de moralidades, que a gente precisa rever. Como eu disse, eu não estou vendo vocês, vocês ainda estão aí? Estamos sim, Emerson. Ah, bom. Sim. E fica aquele silêncio, todo mundo foi embora, me deixou aqui sozinho. Não, a gente segue aqui. Olha lá, hein, gente. Isso. Deem um sinal se vocês estão aqui. Então vamos lá. Três pancadas se for sim, 2 se for não. Então, ó, viu? Agora, se der pancada aqui de verdade, eu sou o primeiro a sair. Então, essa visão precisa ser movida do meio religioso, porque é um meio formador de moralidades. E é muito ruim, porque quando ele se alia à política, e eu não falo só a política partidária, né, mas a política de relações do homem, fica muito pior. Aí a gente vai ficar sempre vivenciando as mesmas questões. Pessoas sendo mortas porque elas estão fora do padrão de normalidade. Eu não consigo te aceitar. E claro que existem outras questões por trás disso, que as minhas colegas psicólogas que estão aqui podem, de repente, explanar para vocês em outro momento, mas existe por trás dessas questões aí outras questões incutidas, mas que não é o nosso objetivo hoje. Mas é só para a gente compreender que aquilo que me incomoda demais no outro tem eco em mim. Então, por que um transexual me incomoda tanto? O que a existência dessa pessoa mexe comigo? Por que me incomoda? Por que a vivência desse espírito encarnado que não está confortável com aquele corpo, mas que tem todas as outras possibilidades de viver essa encarnação, me incomoda tanto? Então, é isso que a gente precisa discutir mais, e que essa temática não finalize aqui, que a gente possa levar para a evangelização, para a família, para o culto no lar, para outros espaços, para que a gente consiga desmontar essa ideia preconceituosa, enraizada, né? E principalmente no meio religioso. Então, o que importa não é a expressão sexual e identidade de gênero do espírito encarnado. Então, são palavras de Emmanuel, não é do Emerson. Quando a gente fala de mudança de sexo ou redesignação, qual das duas seria a forma mais adequada, né? A pessoa não está confortável com o sexo, ela vai fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Então, o termo mudança de sexo, muito utilizado para referir ao processo de adequação biológica à identidade psíquica das pessoas transexuais, é um termo equivocado, pois não há mudança de sexo, e sim, não é sem, é sim ressignificação sexual. O que existe é a ressignificação. A pessoa só está adequando o corpo à forma como ela se sente, ela se vê, ela se percebe enquanto ser e espírito encarnado. Mudança de sexo, ela não muda, ela já se via psiquicamente daquela forma, só está mudando o biológico, só a casca, só o corpo transitório para que aquele espírito se adeque. Tudo aquilo que promove alívio em nome da misericórdia é bênção de Deus. E não vemos motivo pelo qual o espírito deveria escolher permanecer em sofrimento de prisão quando pode eleger libertar-se, reeducando-se, caso deseje isso e caso sinta a necessidade de reeducação. Mas aí as pessoas vão usar uma questão muito usada durante muito tempo. Mas e ela vai danificar o perispírito? Como que fica isso? Vai fazer uma cirurgia, vai cortar o órgão genital, vai cortar a mama, e como fica? Aí está danificando o perispírito. Veja, fazer uma cirurgia de remoção do útero porque a pessoa está lá com um câncer, vai danificar o perispírito. Não é para deixar
a mulher, dar a ela uma chance, né, de vencer essa questão do câncer. Eu também não gosto muito dessa expressão vencer, parece que eu estou lutando por uma coisa e eu venci o câncer. O outro que lutou e desencarnou, ele não lutou direito, não venceu. Mas eu tenho essas questões comigo que ficam pululando a minha cabeça. Mas, enfim, para a gente compreender que aí as pessoas também vão usar assim, mas ela estava em risco de vida, né? Risco de morte, ela poderia morrer se não fizer a cirurgia. Mas o indivíduo que não está adequado ao seu corpo biológico, ele também pode vir cometer um suicídio, como é o caso que eu contei do homem que cortou o pênis e poderia morrer. Aí as pessoas vão também, né, sempre colocar essas questões, querendo justificar os danos causados ao perispírito. Mas, normalmente, essas pessoas também vão numa balada ou num churrasco com a família e vão beber bebidas alcoólicas e vão causar danos no seu fígado e possivelmente vão precisar de uma cirurgia, né, para o fígado. E aí, nesse momento, elas não estão preocupadas com o perispírito. E não é nossa intenção julgar ninguém. Todo mundo é livre, livre-arbítrio, por favor. Só para a gente levantar algumas questões. Existem pessoas que nascem, né, com umas deformidades na perna. Eu tive um aluno com uma questão assim, e que era possível uma cirurgia para tentar igualar um pouco a perna. E a cirurgia era, quebra o osso, estende um pouquinho o osso, coloca aqueles ferrinhos para fora, deixa o osso calcificar, depois vai fazendo esse processo, quebrando, 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 até o osso chegar, até a perna chegar próximo ao tamanho que se espera. E aí, ela causou um dano no perispírito? Eu estou super inconformado com o meu nariz. O meu caso não é o nariz, é a papada mesmo. Mas eu espero emagrecer e se ela sumir. Se não subir, eu vou fazer o que a ciência me proporciona para tirar o alívio. Mas eu estou lá incomodado com o meu nariz. Eu faço uma cirurgia plástica. Eu estou causando um dano no perispírito. Aquela cirurgia é para me deixar não só uma questão estética. Eu estou falando de uma questão até que envolve o campo da emoção. Tenho vergonha, meu nariz é motivo de que as pessoas fiquem rindo de mim. Então, por uma decisão pessoal, eu prefiro operá-lo. Estou causando um dano no perispírito, estou buscando um alívio para que eu possa continuar dando conta dessas questões. Podem parecer coisas muito distantes, né, umas das outras, né? Nossa, está falando nada a ver. Está falando da pessoa que está lutando pela vida, a outra que está inconformada com o corpo. Nós estamos falando do que se justifica, um dano ao perispírito. E aí, como o Vandrei muito bem coloca, tudo aquilo que promove alívio em nome da misericórdia é bênção de Deus. Isso é ciência hoje. Consegue trazer a esse indivíduo a tranquilidade de estar num corpo onde ela se sente mais confortável, melhor, em paz consigo mesmo, para tocar a vida, para continuar dando conta da sua encarnação. Por que não fazê-lo? O que impede? De fato, são questões espirituais ou são questões minhas que eu estou usando a palavra dos espíritos para poder justificar o meu preconceito? E aí, existe uma passagem de André Luiz, que eu não vou saber falar para vocês em qual livro está, mas de repente alguém sabe, pode se pronunciar, onde uma mulher encarnada, todos os dias, sempre vista como alguém extremamente higiênica, limpa, bonita, organizada, corpo todo perfeitinho, roupinha limpa, mas em desdobramento ela estava sempre suja, cercada de manchas no perispírito, deformada, porque ao se desdobrar, né, pelo sono ou em outras questões, ela estava como o psiquismo dela o colocava. E aí o Vandrei levanta no livro uma questão que o espírito já plasmou a sua forma em conformidade do corpo e psiquismo. Então, essa preocupação nossa precisa ser mais estudada, né? Esse argumento precisa ser mais estudado, porque de repente a gente está ainda indo pela via do preconceito
e utilizando a questão dos espíritos para nos explicar, para justificar aquilo que a gente gostaria, né, de falar, ou de agir, ou de pensar. O corpo mental é a sede da mente, né? Ele comanda o corpo astral. O corpo astral está em conformidade com o corpo físico, mas ele reflete aquilo que vai na mente do espírito. Então, é isso que eu estava falando da história que o André Luiz conta. Ao se desmembrar, ao se desdobrar do corpo, a mulher estava de acordo com o seu corpo mental, de acordo com essa forma de pensar desse espírito. Isso refletia no corpo astral. Então, o Andrei utiliza essa explicação para mostrar para a gente que assim pode estar o espírito encarnado num corpo no qual ele não se adequa. O seu corpo mental já atuou, refletiu aquilo que o espírito está pensando, como o espírito se vê. É mais ou menos como a imagem aí, da rosa refletindo um cravo. Ele se vê de outra maneira. Aí o Andrei continua. As pessoas transexuais que possuem identidade psíquica oposta ao seu corpo biológico possuem na mente uma imagem de si mesmo em sintonia com o seu psiquismo. Ou seja, as pessoas transexuais, né, possuem a sua identidade psíquica, ou seja, a forma com que ela se sente e se vê, oposto ao corpo biológico. Mas possuem na mente a imagem de como elas se veem. Tanto que, quando a gente vê o vídeo de alguém que acaba de sair da cirurgia, né, de retirada da mama, olha no espelho e começa a chorar, porque ali ele se vê, ali ele se reconhece. E ouvir esses depoimentos é bacana, para quem tiver mais interesse em aprofundar, ler e ouvir esses depoimentos são muito bacanas, porque colocam a gente diante da sensibilidade do outro, de como para ele é um alívio, de como para ele é estar em paz agora, é se encontrar, gostar de si, gostar daquele corpo. E talvez seja aí uma das tomadas de caminhada para o espírito. Sentir bem com aquele invólucro. Mas ele escolheu, ele planejou, André Luiz fala isso nos livros dele. Sim, ele encarnou e não se adequou. Ele vai perder toda uma encarnação? Ele vai viver dentro de uma prisão, inconformado, em dor e sofrimento? Será que é isso que a misericórdia divina espera daquele espírito? Será que é isso que ele programou? E se foi, e nessa existência ele não está adequado, ele vai perder a encarnação porque ele não está adequado àquele corpo? Ou ele vai ter a possibilidade de ajustar aquele corpo, continuar vivendo algumas experiências pelas quais ele precisa, mas mais em paz, mais fortalecido do que uma encarnação inteira atormentado por estar num invólucro que não se adequa à parte psíquica, parte emocional, né, desse espírito. Ao saírem do corpo, portanto, os transexuais provavelmente possuem o corpo astral em sintonia com sua imagem mental, ou seja, com a expressão sexual oposta ao seu corpo biológico. Então, pode acontecer de, durante o sono, eles falarem: nossa, eu sonhei que eu era um homem, eu estava no corpo de um homem. Porque é assim que ele plasmou, é assim que ele criou essa imagem do seu corpo físico. Andrei ainda continua na página 135. Se isso é verdadeiro, então a transgenitalização não seria nada mutiladora do corpo astral, por estar em sintonia com a imagem mental. Então, provavelmente o espírito não vai sentir no seu corpo astral nada daquilo que ele já não tinha plasmado, projetado. Então, se isso é verdadeiro, então a transgenitalização não seria nada mutiladora do corpo astral, por estar em sintonia com a imagem mental e também por não haver intenção de ferir-se ou autoagredir-se voluntariamente, e sim de harmonizar biologia e psiquismo. Afirmar que a mamoplastia masculinizante, ou seja, cirurgia de retirada da mama para ficar com aparência masculina,
E a transgenitalização são agressivas ao corpo astral, é preconceito que parece advir da histórica visão pecaminosa do sexo, como se o ser que busca essa cirurgia estivesse focado no prazer sexual e no desejo promíscuo, promovendo o desequilíbrio de suas forças. Não é isso. Ela só quer viver em conformidade, psiquismo, corpo físico, para viver a experiência. Mesmo que ela não seja espírita e não tenha essa visão, essa ideia de que ela está na vida para poder reparar as questões do passado, parará. Mesmo que ela não tenha essa ideia. Esse espírito quer ficar em paz com o seu corpo físico. E tudo que ele vai vivenciar de experiência é que vai contar, é que é válido. Então, aquele discurso, né, de que vai danificar o perispírito, e aí como é que vai ficar e tal, precisa ser revisto por nós. A gente precisa estudar mais o que de fato agride o perispírito. Não há, para esse espírito, nenhuma intenção de autoagredir-se, de ferir-se, mesmo que ele venha a fazer por desespero. Aí ele é tomado por outro sentimento, que a gente não tem como medir e nem tem como afirmar que sentimento é. É do indivíduo, é do sujeito, é dele. E a gente não tem como mensurar. Dor, sofrimento, angústia, não tem fita métrica para medir, não tem tabela para dizer. Isso até a gente precisa rever, dizer, falar assim, você precisa visitar um asilo para você ver o que é sofrimento. Virar para uma pessoa que está depressiva e falar isso para ela, né? Você precisa visitar um orfanato para ver o que é criança que passa fome, para ver o que é sofrimento. A gente não precisa para isso. Precisa para outras coisas. Precisamos, sim, para outras coisas. Para colocar em prática a nossa humanidade, para a gente não usar isso como móvel de caridade barganhada. Eu estou visitando o asilo, coloca aí na continha, mais aí um pontinho para mim que eu estou indo lá. Tarde de sábado, calor, subi o morro do Monte Castelo, que não tem ônibus do meu bairro para lá, mas coloca tudo isso, só o sapato que eu gastei, passagem que eu gastei, tu contabiliza isso aí, e quando eu chegar na hora lá, eu quero ver se anotou direitinho. Não é para isso. Essa experiência de estar com quem está sofrendo não é para mostrar para o outro quem sofre mais, quem sofre menos. Cada espírito vivencia o sofrimento de acordo com a sua constituição, com a bagagem que ele traz. É muito pessoal. A gente pode convidar alguém para visitar um asilo por um outro propósito, mas jamais para fazer ele perceber que tem gente sofrendo mais que ele. Porque o sofrimento dele é dele. Não tem outra pessoa vivendo aquela experiência. Bom, eu e meus parênteses, né? Então, tirar essa ideia pecaminosa, essa ideia de pecado incutido na questão da adequação do corpo biológico àquilo que o espírito vivencia. Não tem, ele não está buscando isso para ele fazer sexo, para ele ser promíscuo. Ele só quer viver em paz, só isso. O que diferenciaria uma pessoa cis de uma pessoa trans no tocante ao trabalho em um centro espírita? Porque, eu vou abrir um outro parênteses também, a gente ainda não compreendeu que o trabalho num centro espírita não precisa ser eternamente assistencialista, né? Que aí, de repente, consciente ou inconsciente, a gente pensa assim, se aquela pessoa não sair da pobreza, não tem para quem eu vou fazer caridade, não vou ter para quem doar a cesta básica, né? Como é que eu vou fazer? Por que a gente não capacita as pessoas que vão buscar a cesta básica para serem os trabalhadores da casa? Porque a gente mantém eternamente aquela pessoa na condição de assistido e não de um trabalhador. É claro que isso também é uma discussão para outro momento, mas que eu penso que a gente precisa rever essa questão de a pessoa trans vem para o centro para ser tratada, para ver se ela está obsediada, para ver se ela vai se adequar ao corpo dela, para ela aceitar aquele corpo que foi escolhido por ela, para ela viver aquela encarnação. Aí a gente vai estar incorrendo no erro, de alguns outros companheiros religiosos, que depois vão falar assim, aqui a gente vai ter o depoimento do ex-gay.
Ele vai falar para a gente que ele não é mais gay. Aí ele vai usar uns termos, né, do livro religioso dele, vai falar que está curado e etc. Mas como que ele está emocionalmente? Então, é isso que a gente precisa rever. Ah, chegou uma pessoa trans, chegou um travesti no centro, chegou um homossexual. O que a gente vai fazer? Ah, vamos levar ele lá para assistência fraterna para a gente conversar com ele. Aí a gente vai orientar que ele tem que vir ao centro algumas vezes tomar paz. Ou, se a casa for aberta, passar pela sessão de desobsessão. E ali ele vai tirar os obsessores, ele vai voltar a ser heterossexual. Não deveria nem sonhar em passar pela cabeça da gente. Não deveria nem sonhar em pensar uma situação dessa. Ah, então vamos tratar com caridade. A gente vai fingir que aceitou. A gente vai tratar com caridade. Ô, meu irmão, que bom que você veio. Seja bem-vindo. Quer subir? Está tendo um estudo. Vai ser bom para você. Aí vai sentar a pessoa, ela vai assistir o estudo. Aí um dia ela vai e fala assim, eu queria trabalhar, queria ajudar. Ah, agora não é o momento. Ah, não, a casa não está pegando ninguém. Agora já está todo o serviço completo. Quando que uma casa, como um centro espírita, terreiro de umbanda, seja o que for, está com a sua casa completa, o quadro de trabalhadores completos? Pelo menos quando eu ia ao centro, era isso para arrumar alguém para fazer evangelização, era isso para arrumar alguém para dar uma palestra. Como é que está completo? Por que aquela pessoa não pode? Então, são questões que a gente precisa conversar. Não há nada que impeça a pessoa homossexual, travesti, transexual de ocupar cargos e tarefas na casa espírita. E aquilo que se apresenta como condições para as pessoas transgêneras é o mesmo que é requisito das pessoas cisgêneras. Disposição para o estudo da doutrina espírita ou da inclinação religiosa, estudo de si mesmo, aptidão e boa vontade para servir incondicionalmente, e amor no coração para acolher os necessitados do mundo, do belo e do bem. Tem esse em no, não, tá, gente? Eu escrevi demais. Os necessitados do mundo, no belo e no bem. Não tem nada que os espíritos, pelo menos eu não encontrei, nos anos, né, de espiritismo, eu não encontrei nem nada na literatura que dissesse que Jesus disse, né, como o pessoal fala, está lá no livro que Jesus não escreveu, ele viveu, os homens que registraram, assim como muitos livros da literatura espírita, muitos homens escrevem, muitos espíritos utilizam a bagagem que os médiuns trazem. Então, vejam, quando a gente passa, né, por uma situação dessa, e a gente vai utilizar a questão religiosa, a gente precisa lembrar que está só assim, amai-vos uns aos outros. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não tem lugar nenhum escrito, ame o teu próximo heterossexual como a ti mesmo. Espíritas heterossexuais, amai-vos e instruí-vos. Não tem. Por que a gente criou isso? Essa classificação, essa ramificação que os espíritos não disseram, como quesito para ser um trabalhador do centro. Para ser um quesito. Ah, mas vai pegar mal o seu comentário, pegar mal o seu preconceito aqui dentro. Ele não cabe dentro desse espaço. Isso que pega mal. A pessoa chega lá, um travesti, e sobe na tribuna para dar uma palestra, qual o problema? Aí o nosso olhar ainda tão engessado, enxerga o travesti só pelo olhar da prostituição, mas talvez não seja esse o lugar que nós os colocamos, talvez não seja esse o lugar que nós, o único lugar que nós oferecemos para eles. Será que se eu tivesse uma loja, eu empregaria um travesti na loja? Será que eu aceitaria entrar numa sala de aula com um professor travesti, um professor trans? Então, de repente, essas pessoas só ocupam os lugares que nós os colocamos, que nós não demos a eles outras chances. E reclamamos quando eles têm lutas, quando eles lutam para saírem dos lugares onde nós os colocamos. Então, não há nenhuma questão, nenhuma
orientação dos espíritos que impeça uma pessoa trans, uma pessoa homossexual, de se colocar como um trabalhador de um centro. Ah, mas ele não tem moral. Quem já profere um julgamento desse já não tem, já não teria. Ou a gente tem a ingenuidade de acreditar que quem vai para a salinha da reunião mediúnica, que às vezes é uma salinha da maior curiosidade nossa, né? Eu, pelo menos, era assim, morria de curiosidade. Eu chamava, numa outra casa espírita que eu frequentei, eu chamava as pessoas para entrar para a desobsessão, que era aberta. E aí eu morria de curiosidade, porque eu levava a pessoa até a porta, mas eu queria ver o que estava rolando lá dentro. Era escura, uma luzinha azul, todo mundo na cadeira, mas o que está rolando? Eu queria ver. E, de repente, esse é o lugar de grande, desperta grande curiosidade na maioria de nós, ou medo, né? Alguns têm medo. Mas não sejamos ingênuos de imaginar que todos que estão ali, num dia da semana, sentadinhos com a mão sob a mesa, olhinhos fechados, são espíritos isentos de alguma questão. Porque é a ferramenta que os espíritos têm para manifestar, porque é possibilidade de melhora, é outra coisa que a gente precisa tirar. Ah, eu sou médium, eu sou um trabalhador, ajudo os espíritos em sofrimento, a buscar alento. Mentira! Você está ali como espírito, devedor também, de espírito em reparação, que ele trabalha para você aprender com aquele que desencarnou. Por isso, hoje, só reencarna médium consciente, para que ele tenha ideia daquilo que está sendo dito e aprenda com aquilo. E quando não chega um espírito, ainda aponta o dedo. Você está querendo me doutrinar, mas aquele ali que faz isso. Eles falam que eles vêm, estão longe da casca, né, do corpo. O olhar deles é muito mais profundo. Então, não sejamos ingênuos de imaginar isso. E pensar que uma pessoa trans não poderia estar ocupando a direção de uma mocidade, de uma evangelização. Isso é reduzir demais o ser humano. Aí eu trago para vocês um exemplo, que é o Tarso Brant, que é conhecido de muitas pessoas, né? Modelo, é ator, participou de uma novela, e ele é trabalhador, é um médium do Templo Espírita Tupiara, no Rio de Janeiro. O Templo Espírita Tupiara é uma casa imensa, tem mais de 2.000 médiums. Já visitei, eles fazem trabalhos aos sábados, 2 sessões aos sábados, eles dividem os médios, então, basicamente, 1.000 e tantos médios de manhã, 1.000 e tantos médios à tarde. Esse é o uniformezinho deles, é uma casa que trabalha com, vamos usar uma linguagem mais fácil de entender, né? Espíritos da Umbanda. São pretos velhos, caboclos, espíritos orientais, e Dr. Bezerra de Menezes, a galera toda junta, que não tem separação, que nós é que separamos, né? Trabalham lá com cura, não tem consulta, você não conversa com o espírito, você toma o passe, se houver alguma questão de alguma necessidade de uma cirurgia, eles te encaminham para uma sala cirúrgica e faz a cirurgia ali espiritual. Eles fazem cirurgia espiritual à distância, tem uma disciplina muito grande, até para poder conter 1.000 médiums. Você tem 4 médiums, já é um negócio difícil. Imagina conter 1.000 médiums, né? Conter não, mas orientar 1.000 médiums. Então, ele trabalha lá, executa uma tarefa lá. Ele se adequou ao corpo físico e foi caminhar, está feliz. E tudo que ele promove na vida dele, aí eu estou falando do olhar de fora, né? Mas pelo que a gente observa e pelo lugar onde ele está, que é uma casa extremamente séria, tudo que ele promove nesse caminho é porque hoje ele está em paz. Imagina se ele ainda estivesse no corpo biológico e extremamente inconformado, incomodado, triste. E como seria desenvolver a tarefa com esses outros sentimentos? Então, é uma casa que mostra para a gente que é possível, sim, trabalhar independente da sua condição, aí, como as pessoas falam, sexual, né? Então, diante de tudo isso que foi apresentado até aqui, eu quero saber o que vocês têm a dizer. É porque agora eu preciso respirar
eu preciso beber minha água, e agora é com vocês. Quem quiser discordar também, pode jogar pedra, não vai me atingir mesmo, que é virtual, então pode ficar à vontade. Mas podem falar, podem discordar, podem se posicionar, o espaço para isso não tem nada findado. Pode falar, Isadora. Coçando para falar já há um tempão. Mas, antes de tudo, eu quero muito agradecer. Acho que foi muito esclarecedor. Eu, particularmente, não sabia muitas coisas que você colocou aqui, assim, de termos mesmo, porque é uma coisa que, para mim, é muito nova, no sentido de conhecimento mesmo. Então, assim, queria agradecer. E também falar uma coisa que eu fiquei pensando, né, nesse ponto, tanto da questão da readequação, né, da cirurgia de readequação, digamos assim, com o próprio trabalho no centro, né, que eu acho que seria mais o foco, assim. Que é muito, me soa um pouco incoerente, né, quando você fala que a gente fala, ou ouve falar muito que a gente precisa se aceitar como a gente nos aceitarmos como somos. Mas aí quando alguém ainda está nesse movimento de descoberta, né, e aí finalmente se encontra, né, sabe quem é de fato, e quer, por exemplo, fazer uma cirurgia para se sentir de fato como vem todo um julgamento, né, colocando como se não pudesse fazer isso. Só que aí, para mim, realmente fica uma coisa incoerente, porque se você é de uma forma e você não está nessa forma como você né, e você ouve todo mundo ao seu redor falando que você tem que aceitar como você fica meio confuso, né? Fica meio bagunçado. E a gente até já conversou um pouco sobre essas questões, assim, de colocar silicone, de fazer várias coisas aí, porque, assim, fica uma dualidade entre a pressão social, digamos assim, da gente se adequar a padrões, né? E também uma necessidade que às vezes é nossa, né? Então, assim, quando a gente entra, por exemplo, no meu caso, que é um caso muito íntimo, assim, né? No caso, por exemplo, de silicone. Eu tenho uma questão que já é antiga com o meu corpo. Então, até eu entender, e eu vivia lutando contra isso, de tipo assim, não, eu não quero porque eu acho que é errado, porque eu não posso mexer. Minha família mesmo nem falou, o corpo que Deus te deu, você tem que aceitar, e não sei o quê. Só que aquilo me incomodava, sempre me incomodou, e ainda me incomoda, mas me incomoda hoje de uma forma muito mais leve de lidar. Porque eu consigo entender que, assim, o que eu sinto não vem, lógico, de um certo recorte de uma pressão estética, mas não totalmente assim mais. E aí, eu acho que encontrar esse caminho, né, de você perceber o que de fato é você, do que de fato é a sua questão, a sua demanda, acaba muitas vezes gerando embate com toda a pressão social que a gente vive, né, com toda essa coisa enraizada mesmo de ter que se aceitar, mas não pode se aceitar como você é. Tem que se aceitar do jeito que a sociedade coloca, né? Então, assim, é muito confuso às vezes, né? Até de explicar, assim, eu tenho dificuldade de colocar meu pensamento organizado, justamente porque é muito contraditório às vezes, né? Então, acho que foi muito legal isso, assim, que você colocou, justamente porque aí você está dentro de um lugar onde você poderia trabalhar e deveria trabalhar quando você estiver bem, né? E aí você não pode, entre aspas, né, se sentir bem porque você não pode fazer uma cirurgia ou você não pode ser quem você de fato é. Então, é um assunto que acho que a gente realmente precisa desmistificar e falar cada vez mais sobre, né? Basicamente isso, gente. É isso mesmo. E tendo a possibilidade, eu vou tirar minha papada sim. Ficar bem comigo sem a minha papada. Daqui para baixo, barriga pode ficar, dá jeito.
mas minha papadinha aqui, ela vai rolar. E, assim, é isso que você falou, é muito mais profundo, né? Você aceitar colocar um silicone não é para além da vaidade. Mas se a gente parar para pensar em questão da vaidade, a gente tem Divaldo que pinta cabelo até hoje, que brincadeira, chegar a 90 anos com cabelo pretinho. Lei média, vem que não tem. É tintura Márcia de cabelo e barba. Então não vem me enganar. É. E o Chico Xavier usava peruca. E aí ninguém toca nesse assunto. E eles podem. Aí eu não sou Chico Xavier, não sou Divaldo, vou ouvir isso. Mas eu sou o Emerson. Não importa. Eu quero viver bem. E para poder vivenciar a minha encarnação em paz, em conformidade, me amando, me aceitando. Eu não estou indo contra Deus. Até porque, como o Vandrei coloca, tem a misericórdia divina. Se a ciência desenvolveu isso, não foi com uma anuência dos espíritos? Né? Então vamos lá, hein? Tá todo mundo hoje, todo mundo quietinho. Eles não são assim, viu, Emerson? Eu ia falar que... Não, tudo bem. Eu ia comentar que quando o Emerson estava falando, né, sobre essa questão da dificuldade de inserção nos espaços, né, eu vencei uma experiência na universidade em que o coordenador do meu curso era um homem trans. E as pessoas faziam piada disso, sabe? E, assim, ele conseguiu chegar num lugar que tem um status muito grande, né? Ele estava coordenando um curso de mestrado e tinha que lutar ali ainda, né? Tudo que ele já tinha passado durante toda a vida dele, e ele tendo que lutar constantemente com as pessoas, os alunos fazendo piada. Ah, você sabe que o fulano era fulana, não sei o quê. Então, eu acho que bate-papos, né, palestra, não sei, a gente pode chamar como bate-papo, tá bem acolhedor, bem importante. É muito, muito importante para a gente poder repensar até questões que a gente diariamente repercute, difunde, né? A gente escuta tanto falar alguns termos, como o Emerson falou, né? Mudança de sexo, como é que é? Redesignação de gênero, né? Então, a gente vai adotando o nosso próprio vocabulário, né? E às vezes a gente se acha assim super desconstruído, mas acaba perpetuando uma série de coisas. Então, acho super importante, muito corajoso também, pelo espaço, né? Porque imagino que nem todas as pessoas se abram para esse momento. Então, essa vivência com o coordenador foi muito importante para perceber, né, o quanto ainda é necessário se reafirmar, o quanto ainda é necessário lutar, né, e passar por tantas questões. Obrigada, foi muito, muito bom, muito importante. E lembrar que essa experiência vivida pela Tainara não foi no Brasil, se a gente pensa que isso é coisa de brasileiro. Tá? Foi na Europa, foi fora do Brasil, e ainda assim, o tido primeiro mundo, né, vivencia essas experiências, porque isso está no ser, né, não está na condição do país, está no ser encarnado. Uhum, exato, isso aí. E até complementando o que ela... Desculpa, Poliana, quer falar? Pode falar. Pode que ela falar, estava falando que a gente paga de desconstruído e tal, e acaba levando vários tapas na cara, né? Tipo, eu mesma acho que assim, me considero super aberta com essas coisas, e há um tempo atrás, eu até comentei com a Isabel, estava conversando sobre isso com ela, eu assisti uma live de uma menina que eu sigo, e ela estava fazendo a live com um homem trans. E, gente, eu falei, meu Deus, eu tomei tanto tapa na cara, porque, assim, a gente fica com aquelas coisas assim, dá uma curiosidade de saber como a pessoa era antes, qual o nome, não sei o quê, e aí, tipo, isso tudo é errado, sabe? Eu falei, cara, botei minha violinha no saco e falei, meu Deus, a gente ter o convívio, buscar também, não o convívio tanto assim, porque é mais difícil, eu acho, não é tão assim pra gente, mas tá ouvindo das próprias pessoas o que é, o que não é. Quando o Emerson falou de disforia, né? Acho que é disforia. Esse cara que eu comecei a seguir ele, aí ele esses dias estava falando que ele tem uma disforia genital e tal, que tem dia que ele tá ok, é isso, mas tem dia que ele tá super mal, então assim, a gente vê pela ótica deles mesmos,
a gente vai aprendendo e evoluindo, lógico, né, que a gente tem que querer, né, porque igual a questão dos preconceitos e tal, as leis divinas, ou seja lá o que for, só se aplica de acordo com a conveniência das pessoas, né, que isso eu fico para morrer, e é isso. Pode deixar ela falar. Bom, é que eu queria agradecer também, foi muito esclarecedor, principalmente a questão das nomenclaturas, e eu acho muito importante a gente ter referências, né, de ONG, né, de espíritos confiáveis, né, não é um estudo muito profundo e que, tipo, hoje já é uma coisa, assim, tão mais, você falou que talvez não seja o correto falar normal, mas é uma coisa tão mais comum que hoje em dia a cirurgia de redesignação de sexo ela é oferecida pelo próprio SUS. Só que não é uma coisa banal como as pessoas pensam. Você tem que fazer tratamento com psicólogo, com psiquiatra por 2 anos para comprovar toda essa questão, né, de você se sentir errado no corpo e tudo mais e que também trazer que é uma coisa muito engraçada, porque a gente está muito mais preocupado em viver a vida do outro para deixar as nossas próprias questões de lado, porque a gente fica querendo, sabe, tipo, dar pitaco, ou saber, por exemplo, tipo, ai, mas igual a Carol falou, tipo, é realmente uma curiosidade, mas como você era antes? Mas qual que era o seu nome, sabe? Tipo, mas por que você está fazendo isso? Tipo, se a gente talvez tentasse voltar um pouco mais para as nossas questões interiores, né, do porquê a atitude da pessoa te incomoda a ponto de refletir isso em você, né, tipo, talvez a gente conseguisse ajudar mais e se esclarecer mais, né, porque hoje em dia, para mim, essa questão de transexualidade, de sexualidade, não é uma coisa que tem algum peso na minha vida, sabe? Foi uma construção, para mim, foi muito fácil, né? Eu nunca tive muito essa questão, mas eu entendo que hoje muitas pessoas têm a necessidade ainda de precisar se assumir, sair do armário, ou de tentar se conter com medo, né, da reação das outras pessoas, de não ser respeitado, também por conta do que vocês falaram, da gente colocar essas pessoas em determinado lugar, né, que foi até uma coisa que a gente conversou, que o Alê falou, né, vocês já viram um travesti sendo médico, né, ou vocês só viram um travesti, tipo, rodando a bolsinha, por que será, né? Será que ele não tem capacidade de ter uma profissão mais benquista? Ou se ele está ali porque obrigam ele, é a única forma que ele tem de levar a vida dele, né, de forma honesta? A questão também que uma vez nós levantamos, né, que como a gente fala bastante, só o tempo da evangelização não é necessário. Então a gente sempre combina tempos extras e aí a reunião dura 6 horas porque a gente não para de falar. Sobre o levantamento que o Ale e a Carol fizeram, que eu achei muito importante, perguntando, você ficaria com uma pessoa sabendo que ela é trans? Tipo, que diferença isso ia fazer para você, sabe? Eu acho extremamente importante tudo isso, tudo mesmo, assim. Isso me deixa profundamente feliz de saber o caminho que, pelo menos, a casa que foi minha casa de caminho durante muito tempo, tem tomado, né, essas discussões
sempre fizeram parte de quando eu estava na evangelização, e saber que isso tem sido constante, e não seria diferente, né? Uma casa como André Luiz promovendo esse tipo de discussão. Isso é muito bacana. E saber que a gente tem jovens que estão pensando assim, espíritos que reencarnaram, né, e que estão pensando assim. Primeiro que a gente tira aquele peso de pensar que passar pela evangelização é ter que se tornar os propagadores da casa, né, aqueles que vão continuar mantendo a casa. Pelo amor de Deus, quando eu era da mocidade, que vinham falar assim, o futuro presidente do centro, Deus me livre, eu saí agora. Tanto que eu saí, não fiquei. Deus me livre segurar um trem desse. Mas isso é muito sério, assim. A gente está aí para buscar viver a doutrina espírita fora desse espaço, e não dentro dele, não ser alguém que vai constituir a próxima geração do centro espírita. Se ele vai fechar daqui a uns anos, não importa, mas ele vai continuar repercutindo nas pessoas que vão agir fora dele. Então, ter essa visão, discutir isso, olhar o mundo com um olhar desprovido do preconceito é muito bacana. Sei que o horário avançou, né? Não sei se eu já estou dirigindo aqui, a evangelização, já tomei meu lugar. Mas é porque eu queria mexer com a Carol e com a Poliana, que eu quero que elas me ensinem a distorcer o fundo, porque eu tive que esticar a cama aqui correndo, para ninguém ver a bagunça. E que se eu soubesse distorcer esse fundo, isso aqui estava a bagunça que estava. Então depois vocês me explicam como é que vocês fazem isso. Isso eu vou levar para a vida. Vou dar minhas aulas agora aqui. Uhum. Aí, a lei cada dia está no lugar. O céu é o limite, o negócio é esse. Aí, tá vendo? Adorei, assim, a gente fica feliz de ter a participação, né, de uma pessoa que tem propriedade para falar para uma juventude por ter a experiência que você teve na casa. Então achei que foi importante o seu discurso inicial para eles saberem que não é para ter essa preocupação, né, com a responsabilidade futura de estar participando de uma evangelização por tanto tempo, né, a própria Carol e o Alê só agora, né, assim, eu tive que colocar no colo uma responsabilidade, soltar e vir embora, porque senão não foi por vontade própria. Não foi. Mas esse convite é feito há muito tempo, eles só não viram você, mas assim, todos são bem disponíveis nesse sentido. Mas o que eu acho que é importante, né? Foi um assunto extremamente relevante. Você falou no início que era para ser algo mais natural, mas que ainda não é. Mas eu acho que se não houver espaço para a gente falar disso num lugar onde a gente precisa ser coerente, né, com o que a gente estuda, você bem disse no início que a doutrina espírita, ela é provocativa, ela traz reflexão, e você está num grupo que isso surge a todo momento. A gente, às vezes, trava em algumas questões, né, justamente porque a gente não consegue avançar pela dúvida, pelo questionamento que não finda, né, e a gente precisa esgotar isso, que é uma coisa que não se esgota. E se a gente não puder conversar, se a gente não puder falar com essa abertura, como é que a gente vai aprender, como é que a gente vai evoluir? Eu acho que não só esse tema, mas outros também, e você abordou muito a questão do sofrimento, e aí eu acho que Joana de Ângela vem dar essa lição para a gente, que a gente deve se autoconhecer. Eu acho que serve para todos nós, independente de questão de gênero ou qualquer coisa, mas eu penso que isso para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. A gente não vai evoluir se a gente não souber quem a gente é, se a gente não se aceitar da forma que a gente é, né, se a gente não fizer as escolhas apropriadas de acordo com o nosso livre-arbítrio. A gente está aqui para aprender. Então, pode não ser nessa encarnação que a gente vai estar resolvida. A gente sabe que não é simples assim, né? Então, eu acho que as suas reflexões, tudo que você abordou em termos de conceito, que isso tudo vem para nos agregar. E a gente sabe que precisa ainda aprender mais, né? Conhecer mais. Mas sem conversar, sem dialogar sobre isso, não é possível. Então, a gente ficou feliz, a gente espera que você possa voltar outras vezes para falar de outros assuntos também. Todos que estão aqui participando, o Júnior, o pessoal da Juventude 2, né? Quem está vindo, assim, visitar, que possa retornar outras vezes, a gente está aqui aberto, a gente conta com essa participação. Como foi falado, o tempo não é suficiente. Eu sempre tenho que ir embora, porque tem um G já depois, e aí acaba que não dá para ficar com eles,
mas é muito gostoso, a gente aprende muito, a gente troca muito, né? Então, assim, foi super válido, eu fiquei feliz com a sua presença, né? Com a presença dos outros também que estão participando. A Letícia, bem-vinda, viu, Letícia? Que você também possa vir quando você tiver possibilidade, que você já passou por nós também. E é isso, assim, o nosso muito obrigada, que você possa vir outras vezes, se não quiser vir para falar, vem para participar, vem para contribuir. Foi muito importante, a gente ficou muito feliz, viu? Obrigada mesmo. Eu agradeço vocês, o convite, a possibilidade, os reencontros. Eu estive no André Luiz por longo tempo, né, e é uma casa que eu tenho muito carinho, muito apreço, que foi onde eu aprendi muita coisa com evangelização, como eu falei, foi onde eu aprendi que a música era uma possibilidade também terapêutica com Joana de Ângeles, surgiu aí em 94, que a gente continua caminhando com Joana de Ângeles há mais de 25 anos, então todas essas possibilidades que o André Luiz me deram, de aprender a subir na tribuna e ser eu, não precisar imitar Divaldo, não precisar imitar Chico Xavier, sei lá mais quem, mas de ser eu ali em cima. Então eu agradeço muito ao André Luiz. Hoje, alguns me conhecem, né, depois dessa saída do André Luiz, como a Carol, como o Gabriel, a Isadora, Poliana. Hoje eu trabalho mediunicamente num outro espaço religioso que abrigou, né, a minha tarefa mediúnica, onde eu me identifico, também me sinto em casa, mas isso não invalida o conhecimento que eu adquiri com a doutrina espírita, até porque o conhecimento não é, esse conhecimento não é uma questão só do espiritismo, né? Não é uma exclusividade do espiritismo. O conhecimento da doutrina espírita é universal, está presente em todos os âmbitos religiosos. Então, eu agradeço, me coloco à disposição. A casa me convidou para voltar a dar as palestras durante a semana, mas enquanto eu não terminar a faculdade, termino agora, graças a Deus, eu não consigo retomar. Mas terminando a faculdade, eu retorno aí no auge dos meus 46 anos, estalando os ossos, mas todo animadinho aí para recomeçar, né, uma nova profissão e também retomar esse trabalho que me faz muito feliz. Mas eu agradeço profundamente e direcione esse agradecimento à direção da casa também. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Desculpa, tive que fazer. Tem que deixar o gostei também. Problemas técnicos. Não, quero agradecer ao Emerson mais uma vez, né? Muito obrigada. Agora você nos aguente que a gente vai te chamar direto. E é isso. O pessoal que está aí hoje, sejam bem-vindos. E se quiserem participar da nossa evangelização, que é uma loucura, serão bem-vindos também, entendeu? E é isso. Não sei fazer esse papel e vai estar no YouTube do centro, porque a gente é bem chique agora. Alguém quer fazer a prece final, Aline? Vai, Gabriel, faz a prece. Eu posso fazer, então. Já falei pra caramba hoje. Então, vamos lá. Então, cada um de nós, dentro do seu espaço, da sua casa, possa ficar da maneira mais confortável possível, sobretudo com o seu íntimo, para que os espíritos bondosos possam se aproximar de nós, trazendo as benesses, e que a gente possa, de uma maneira muito simples, agradecer profundamente a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de estar junto, do contato, agradecer pela bagagem que absorvemos
e nos tornar responsáveis por colocá-la em prática. E como eterno pedintes que somos, pedir também a proteção e o amparo, sobretudo para o nosso país que necessita tanto. Despeça-nos em paz e que possamos levar ainda essas vibrações para o restante da semana. Que assim seja.